travei, não cheguei nem na parte do Patim, porque eu tava travada, né? E aí, eu sempre me inscrevia nos cursos lá, né, pelo Instagram do Centro de Cultura Coreana, e nunca dava certo. Nunca era sorteada, nunca era agraciada, e dessa vez eu tava precisando muito. E eu já tinha feito algumas aulas experimentais com alguns professores na internet. Eu saí procurando, coloquei lá no Facebook, em algumas comunidades coreanas, falando que eu precisava aprender, que eu tinha travado e precisava de ajuda. Aí algumas pessoas me sugeriram alguns professores, eu fiz contato com alguns, fiz aulas experimentais com alguns. Em um particular eu gostei muito, muito, muito mesmo. Eu fiz aulas com ele, não, fiz uma aula com ele, fiz uma aula com uma professora também, boa, mas eu gostei mais da didática dele. Ele corrigiu muita coisa que eu não sabia, e pra minha surpresa, as vogais, que foram as primeiras coisas que eu aprendi sozinho, o som, ele falou que foi excelente, perfeito, quando você estudando sozinha. Eu não sei se ele quis, né, realmente me dar uma força, mas ele falou que sim. Eu acho que falou a verdade, porque ele é bem exigente. E então eu fiquei fazendo aula com ele e até começar a aula do Centro de Cultura Coreana. E aí começou, e foi aquela aula que eu mostrei pra vocês, né, com o ditado, com a professora falando, os alunos participando. Mas eu ainda assim, eu vou manter as aulas com o meu professor, né, se alguém quiser o contato dele. Eu não tô falando o nome dele porque ele não sabe que eu faço vídeos. E eu não sei se eu posso falar o nome dele, não sei se eu posso falar aqui no vídeo. Eu acho que se você quiser saber o contato dele, eu posso até passar lá no direct do meu Instagram. Mas eu não vou passar aqui no vídeo porque eu não pedi autorização dele, né? Então eu nem gravei a aula dele ainda, pra mostrar pra vocês. Só gravei a da outra professora. Se ele deixar, se ele permitir, eu até falo sobre ele também, mas quem quiser, eu passo o contato dele com certeza, porque é uma aula excelente, é 1 hora de aula, mas gente, é 1 hora de aula, você e o professor, só vocês dois. A hora, ó, dura uma eternidade, e você pode tirar qualquer dúvida. Eu tinha muita dúvida, às vezes eu tenho muita dúvida com o som que eu tô ouvindo e o som realmente da palavra. E tem muita diferença, gente, realmente, tem muita diferença. A gente até fez uma aula e ele falou que ele fica apavorado, ele fica agoniado quando ele vê algumas pessoas falando palavras tipo, palavras de dorama, por exemplo. Opa, né? Ele fala que vê muitas pessoas falando, chamando todo mundo de opa, ai meu opa, ai não sei o que. E na verdade não é opa, é opa. Ele me explicou que todas as palavras coreanas são palavras oxítonas. Se você sabe o que é oxítono, se você esqueceu, eu vou falar. Palavras oxítonas são palavras que o final da palavra tem uma força, tem uma como se fosse realmente uma acentuação bem forte no final. A palavra mais forte é a última. Então você não pode falar opa, você não fala opa. Bom, você até fala, mas você fala errado. Se você chama alguém de opa, você tá falando errado. E ele, como coreano, como professor, falou que ele odeia, ele e os coreanos também odeiam que as pessoas falem errado. Então, a partir de hoje, se você fala opa, não fale. Lembre da oxítona. Opa! Beleza? Uma! Apá! Lembra? Porque pra você não pagar mico. Foi uma coisa que eu me lembrei, porque ele falou que odeia, que os coreanos também odeiam que as pessoas falem errado. Gente, mas é um pouco difícil a gente não falar errado, porque coreano é difícil, né, gente? Não é fácil. Mas eu queria mostrar pra vocês que eu sou uma estudante, que eu tô me esforçando muito, 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 muito. Por que eu quero aprender coreano? Porque eu quero usar o coreano na minha profissão. Eu queria aprender um idioma diferente, que não fosse inglês e que fosse um idioma que eu tivesse prazer em aprender. Eu acho que o diferencial para eu estar querendo aprender o coreano é isso. Qual é a minha rotina de estudos? Então vocês já sabem, eu utilizo o livro, eu faço aulas aos domingos às 4h30 pelo Centro Cultural Coreano, online, e eu também faço uma aula 1 vez na semana com um professor de coreano.
E é 1 hora só de aula, eu e ele. Então, assim, é uma aula muito, muito, muito proveitosa, porque dúvidas que você tiver, você pode tirar à vontade. Palavras, se você estiver falando a palavra errada, ele vai corrigir. Então, é muito bom. Aprender sozinho, eu acho que é legal quando você começa a aprender. Mas depois, você sente a necessidade, sim, de ter um contato com um professor ou um falante, né? Um nativo, para poder te corrigir. Então, assim, eu não fico chateada com correção, não fico, até agradeço. Ah, tá falando errado. Ótimo, maravilhoso. Tem pessoas que só gostam de receber palmas e tá errado, né? Tem que corrigir quando tá errado. Então, o meu método de estudo é esse. Eu estudo sozinha, estudo com professor, estudo no Centro Cultural Coreano. Por que eu quero aprender coreano? Porque eu queria realmente aprender uma língua, um idioma, mas eu queria aprender com prazer. Não queria aprender obrigada, igual o inglês, que a gente aprende por necessidade, por sobrevivência, né? É importante, porque você fala com qualquer pessoa em qualquer lugar. Mas muitas vezes não é por prazer. E eu aprender o coreano pra mim foi unir o útil ao agradável. Gosto da língua, queria aprender um idioma, aprendo com prazer. E eu acho que quando você aprende uma coisa que você quer aprender, é mais fácil. Então eu quero aprender e tô aprendendo. No inglês, você pega a palavra ali e você lê. Mas o que é isso? Kiss. O que é isso? Se você não soubesse que era beijo, você não ia saber. É a mesma coisa. Bom, estamos aqui numa conversa aqui com a minha irmã para explicar que a gente não é dicionário de coreano. A gente aprende a ler, mas a gente precisa do vocabulário para poder saber o que é o que. Por isso que a gente aprende muito no ditado, porque no ditado você aprende a palavra e associa a palavra o que significa, né? E eu tava comentando com a minha irmã o seguinte, que depois que eu comecei a fazer aulas, eu parei de assistir vídeos na internet. Porque quando eu estudava sozinha, eu via muitos vídeos das pessoas ensinando, né, e tal. E eu comecei a ficar um pouco confusa, porque eu vi uma aula, aí a pessoa falava, né, lá, K, por exemplo, né? Que é essa letrinha aqui que eu tô colocando. Em outro vídeo, a pessoa falava G. K. Eu não sabia se na hora de ler eu falava K ou eu falava G. E aí, com o professor, eu consegui, né, entender. Professor, eu falo K ou eu falo G? Como é que eu falo isso? Eu tô falando G, eu tô falando K. E aí, ele me ensinou, me explicou. E desde então, eu não olho mais vídeos na internet de explicações coreanas. Eu tô seguindo só uma linha. Eu tô seguindo só a linha do método da professora do Centro Cultural Coreano e do meu professor particular, né? Que eu faço uma vez por semana aula com ele. Eu resolvi começar a fazer essa playlist de aprendendo coreano porque eu acho que te motiva, né? Te motiva a estudar, a gravar, motivar outras pessoas. E como eu falei, eu gosto muito de dramas, vocês já sabem, né? O canal se chama Dorama Brasileira. Através dos dramas eu comecei a gostar muito das músicas, então cheguei também em K-pop, né? No geral. E também me apaixonei pela cultura que me fez despertar para aprender a língua, o idioma. Então eu espero que vale a pena e eu acho que vou me dedicar bastante, né? Pra conseguir. Não sei se eu vou ser uma fluente master, mas com certeza me comunicar, ler, falar coisas básicas, eu creio que eu vá aprender sim, tá bom? E aí, essa evolução aqui, eu vou gravando aqui pra vocês, vou gravando pra mim também como comparativo. Uma coisa que eu falei, que eu comparei muito rápido, que mudou muito rápido, foi a minha letra. Minha letra mudou muito fazendo os ditados durante a semana, minha letra era muito feinha, né? Eu vou ver aqui se eu encontro os primeiros rabiscos aqui que eu dei pra ficar como comparativo, mas realmente era muito feia. Não que esteja maravilhosa hoje em dia, mas ela já tá bem melhor mesmo. Mas também eu chego do trabalho, como alguma coisa, pego as palavras que eu aprendi no domingo do ditado e vou refazendo quantas vezes eu aguento. Meu dedo fica até amassado de tantas coisas que eu escrevo. Esse aqui é todo o vocabulário que eu aprendi de palavras em um mês de aula. São todas as palavras que eu aprendi, tá? Que são as palavras do ditado. Já tem mais uns 2 papeizinhos desse aqui,
que é da aula de domingo passado, que eu não treinei ainda. E também da aula que eu fiz com o professor ontem, que ele me ensinou algumas novas palavras também, que eu vou sempre estar colocando aqui. Foi uma dica também que eu vi, que as pessoas fazem tipo um diário e elas vão lá e escrevem as palavras que elas estão aprendendo. Eu não fiz um diário, mas eu tô fazendo assim, com ditado, tudo que eu tô aprendendo. É muito difícil você lembrar palavras em coreano que não tem referência com nada. Algumas que são meio americanizadas, você ainda consegue lembrar. É tipo suco, que é tipo meio americanizado de juice, né? Juice, é um pouco, você lembra um pouco o som, não é igual, mas lembra um pouquinho. E assim, uma dica que são dicas que eu mesma tô criando pra mim, pra tentar melhorar o meu aprendizado. Se você tiver dicas aí, se você estiver aprendendo também, tiver materiais bons, você pode me sugerir também, que eu também, né, tô precisando. E não mostrei muita coisa porque não tem muita coisa pra mostrar, né? Tô aprendendo agora, mas já mostrei que eu estudo pelo livro, né? Estudo pelo livro, faço ditados, tenho as minhas didáticas, tenho as minhas folhas, né? Tenho o meu quadro aqui de palavras em coreano que eu deixo ali, que eu acordo de manhã, tô com preguiça de levantar, eu tô lendo. Eu tô deitada ali à noite, tô com preguiça, querendo que o sono venha, eu leio as palavras. Tem algumas que eu nem aprendi ainda, que estão no Betim, mas eu já fico olhando, pelo menos quando eu for escrever, eu já aprendi. Também é muito bom. Eu anotei uma palavra só, difícil, que eu achei muito difícil de falar, que eu anotei ali, toda vez que eu lembrar. Que eu deitar, eu lembrar e treinar ela. E eu vou procurar outros métodos aí de fixação também, de aprendizado. E é isso. Acho que pro primeiro vídeo sobre aprendendo coreano, tá bom, né, gente? E nos vemos em breve. 안녕, 안녕히 계세요.